Essa é a segunda mensagem da série de mensagens Maravilhosa Graça. E o tema da nossa mensagem de hoje, a graça do Evangelho de Deus. A mensagem passada foi sobre a graça da justiça de Deus, nesse mesmo texto. Conforme Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, como está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do gentio, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. No testemunho de Lutero, Martinho Lutero, ele diz que com a leitura desse texto era como se as portas do céu tivessem sido abertas para ele. Parece um texto tão simples hoje para cada um de nós, mas tão revelador naquele momento de grandes trevas espirituais, grandes erros. Quando a igreja vendia perdão de pecados, a pessoa passava a vida de romaria, de promessas, e finalmente, para construir a que é hoje a Basílica, a Catedral, a Basílica de São Pedro em Roma, que é hoje um ponto turístico, começou-se então a vender indulgência, ou seja, você comprava um documento, e esse documento garantiria o quê? A você ou qualquer um dos seus familiares que o nome fosse colocado no documento: perdão dos pecados passado, presente e futuro. E é dentro dessa realidade de trevas, de erro, engano religioso, que as portas do céu se abrem para Martinho Lutero a partir desse texto bíblico. Começa-se então o que é chamado de reforma protestante do século XVI, que nós fazemos parte. Às vezes a gente, hoje, somos chamados de crente, de evangélico, mas na verdade nós somos protestantes, ou seja, fazemos parte do movimento de redescoberta do Evangelho de Deus como graça preciosa e não graça barata. Como disse Dietrich Bonhoeffer, pastor alemão que morreu nos campos de concentração nazista, no seu livro O Discipulado, ele disse: existem dois tipos de graça, a graça barata e a graça preciosa. A graça barata é: me perdoe sem que eu me converta. Quero perdão para os meus pecados, mas eu não quero perdão para mim. Tudo vai continuar do mesmo jeito, contanto que eu não tenha pecado. Me livre do inferno, mas que eu continue do mesmo jeito na terra. Aí ele diz: graça barata é sacramento sem sentido, que as pessoas todo dia recebem e vivem como se não fossem batizados, vivem como se não estivessem em comunhão na ceia do Senhor, como se não fizessem parte de um corpo, a igreja, pastores de si mesmo. E o que existe de pastores de si mesmo nesse mundo evangélico atual é pior do que o tempo de Lutero. Ou seja, está havendo
um derramamento da graça barata e não da graça preciosa. Porque a graça preciosa chega e diz: existe perdão de pecados para o pecador transformado. Não é tanta água na cabeça, é tanta graça na vida. Porque, do contrário, não existe nenhuma fórmula mágica no batismo, na ceia do Senhor, em frequentar cultos, em cantar ou orar. E Lutero abre as 95 teses dizendo: a palavra diz, arrependei-vos, porque a porta que conduz à graça de Deus é arrependimento. E a graça preciosa transforma, agracia ao pecador arrependido. É como um peregrino que busca o Calvário, a cruz, para se ver livre do peso do seu pecado, e não para justificar-se e continuar como tudo estava. A graça do Evangelho de Deus, como Paulo escreve. Mas e o que é Evangelho? É o tesouro que, achado, a pessoa deixa tudo para tê-lo, disse Jesus. Pois não me envergonho do Evangelho, disse Paulo. Não foi assim? Quando encontrou o Evangelho, Jesus, a graça preciosa, não foi assim na vida de Paulo? Abandonou tudo e enfrentou tudo para desenterrar esse tesouro e ter na vida tal preciosidade. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante ao homem que, sabendo que existe um tesouro em determinado terreno, vende tudo para comprá-lo e ter um terreno e ter o tesouro. O Evangelho é justamente esse tesouro que o crente, o cristão, não se envergonha dele, porque é preciosa graça. Nada mais caro, mais rico, mais belo para ele do que o Evangelho de Deus. Por isso, é graça do Evangelho, favor do Evangelho, acolhimento do Evangelho, vida no Evangelho. Não me envergonho, disse Paulo. Lutero, quando foi chamado a retratar-se, o mundo todo estava ali contra ele, sozinho. E disseram: renuncie, diga que é mentira. E ele diz: prove pela palavra que é mentira, prove pelo Evangelho. Mandaram novamente ele se retratar, e ele diz: não posso ir contra a minha consciência, porque isso não é bom e nem convém. Deus me ajude. E essa frase, Deus me ajude, se tornou clássica no meio do mundo protestante e até americano, nessa questão de Deus me ajude, como última palavra, como último clamor do homem diante do mundo e diante de todos, mas que tem o Evangelho na sua consciência. Não posso ir contra a minha consciência, porque isso não é bom e nem convém. Que Deus me ajude. O que aconteceu
com Lutero, mandaram ele se recolher. Possivelmente no outro dia seria morto, mas alguém, um príncipe, já tocado pelo Evangelho, sequestrou ele. E durante mais de 2 anos, Lutero ficou em um castelo, numa torre de um castelo escondido. Lá ele traduziu o Evangelho para o alemão. E possivelmente foi essa experiência que fez com que ele escrevesse o hino Castelo Forte é o Senhor. Se livrou, não sabe nem como. E sabe, porque o Evangelho é o poder de Deus que opera nos corações, nas vidas, que opera a história humana, de tal forma que mostra a soberania de Deus sobre o homem pecador. E por mais que resistamos, seremos sempre como Paulo. Encontramos Deus, Ele nos derruba de nossas pretensões, de nossa idolatria, e nos mostra Jesus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não fui eu, mas foi Deus. Por quê? Porque é graça irresistível. É a voz de Deus que entra no túmulo de Lázaro e o arrasta da morte para a vida. É isso que acontece com o Evangelho, poder de Deus, a graça do Evangelho de Deus como poder, todo dia. Fazemos ecoar esse Evangelho no mundo para que os Lázaros soterrados pelo pecado, pela criminalidade, pela idolatria, nasçam de novo. Porque, como disse Jesus, é necessário nascer de novo. O que é o Evangelho? Esse Evangelho que é graça. É a revelação da justiça justificadora de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Já falamos aqui na primeira mensagem, quando mostramos a graça da justiça de Deus. Justiça não punidora, mas justiça justificadora. É ter o juiz a nosso favor. É entrar para ser justificado. Porque o advogado, Jesus Cristo, vence o acusador dos nossos irmãos, como diz a palavra. O Evangelho é a revelação da justiça justificadora de Deus, porque Deus não é um juiz policiador universal que anda à procura de pecado para punir, mas como disse Jesus no Evangelho de João, ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura pessoas para ele libertar dos seus pecados e fazer conhecer Jesus como Senhor e Salvador, glória da sua glória. É o Evangelho da justiça justificadora de Deus. Às vezes a gente não entende muito essa questão da justiça justificadora. Nós estamos vivendo uma comoção muito grande no nosso país, porque a gente quer que a justiça seja sempre punidora.
Mas a justiça, na verdade, ela existe para ser justificadora e não punidora. Ou seja, até que prove o contrário, eu serei a favor de você. Iremos até a última circunstância, porque deve-se fazer justiça. Mas a comoção da violência e da criminalidade é tão grande que a gente entende assim: justiça é ir até as últimas consequências da punição, e até que prove o contrário, ele deve ser punido. Mas na Idade Média, onde Lutero viveu, justiça era justamente isso. Caiu nas mãos de Deus, coitado, não tem perdão, não tem saída, é morte, é perdição. E as pessoas gemiam em saber que Deus existia. O próprio Lutero dizia que só em pensar que Deus existia, ele tremia. Parece até melhor se Deus não existisse, porque ele existia. E ele era justo, e era juiz, e era punidor. Porque justiça não era justificadora, mas justiça era punidora. Sair das mãos do juiz, jamais. Por isso as mediações paralelas, santos, esmolas, padecimentos, jejuns, porque só agradando o juiz. Ou então só um amigo do juiz para falar com ele, porque do contrário, se o pecador vai falar com o juiz, é fim, é perdição. É semelhante ao criminoso procurar o juiz para pedir informação. Fica preso. Foi reconhecido? Faz parte do inquérito, é réu, é preso. Por isso o sistema de mediação católica da época procura-se todos os santos, todos os meios, para quem sabe escapar da mão do juiz. Mas o Evangelho, a graça do Evangelho de Deus, mostra que o Evangelho é a revelação da justiça justificadora de Deus. Porque é bíblico, melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque Deus tem misericórdia, Ele é justo. O que é o Evangelho? Essa graça divina é o estabelecimento da fé como princípio de vida e espiritualidade. Como está escrito, o justo viverá por fé. Princípio de vida e espiritualidade. Chega de idolatria, de santos, de mediação, chega de penitências, jejuns e esmolas. Chega de tanta crendice. Temos Jesus, temos o Evangelho, temos a justiça de Deus perdoadora, temos o sacrifício na cruz, único, eterno, permanente. Então, nada mais de religiosidade, nada mais de vida nominal, crente nominal, mas fé, princípio de vida e espiritualidade. Como se vive agora? Por fé em Jesus. Qual a nossa espiritualidade? Fé em Jesus. Ou seja, nossa vida e nossa espiritualidade é Evangelho.
boa nova de Deus, que se revela na sua graça justificadora, que nos mostra Jesus subindo o Calvário, lá derramando o seu sangue por nós, sendo nós ainda pecadores, e nos mostra também um túmulo aberto, vazio. Ele ressuscitou, assentou-se à direita de Deus, justo, mediador, santo, tendo todo o poder e toda a autoridade, e haverá de vir com os anjos. Isso é Evangelho, e que mostra a todo homem e a toda mulher, em todo tempo, em qualquer lugar, que a porta ainda é estreita. Porque o Evangelho é o tesouro que, para ter, você tem que deixar tudo e adquiri-lo. O que custa? Minha vida, sua vida, porque custou a vida de Jesus. A graça do Evangelho se torna, então, algo que realça nossa identidade no mundo, nos faz querer ser, não qualquer coisa, mas ser cristão, ser crente, seguir Jesus por onde quer que andemos, nos conformar com sua vontade, seu querer, porque quer na vida ou quer na morte, nós pertencemos a Ele. Porque hoje nós estamos quase precisando de uma outra reforma. Mas qualquer mudança na sociedade, na igreja, em nós, só é possível através da graça do Evangelho de Deus. Então, não se envergonhe do Evangelho. É um tesouro precioso. Deixe tudo. Tenha o Evangelho. Creia. O Evangelho é o poder salvador de Deus. Será sempre o grito de Deus que abre os túmulos dos que estão mortos em seus delitos e pecados. Quer ver pessoas ressuscitarem? Viva o Evangelho. Pregue o Evangelho. Fale o Evangelho. O Evangelho é Deus juiz, perdoando o pecado e dizendo: deles não me lembro mais. E não o juiz iracundo dizendo: eternamente você está perdido, porque eu não esqueço jamais. Evangelho é a vida do crente, é a espiritualidade do crente, é a respiração da nossa fé, é a nossa condição cristã. A graça do Evangelho de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé,
como está escrito: o justo viverá por fé. Percebeu? Os céus se abriram. Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Temos o Evangelho. Que assim seja sempre. Que a leitura da palavra seja para você como foi para Martinho Lutero. A abertura dos céus. Sempre que você abrir a Bíblia, que os céus sejam abertos a você, para perdão de pecado, para providência de Deus na sua vida, para socorro bem presente, que assim seja. Vamos orar. Eu te louvo, Deus, pelo teu Evangelho, graça preciosa, poder salvador, justiça perdoadora, essa luz que nos mostra claramente quem é Jesus, Salvador, mediador, Senhor, causa da nossa salvação e fé. Que a leitura do Evangelho, que a audição do Evangelho, por cada um de nós, Deus, seja a abertura do céu, das portas do céu, de forma que tua bênção, tua misericórdia e a tua ajuda seja sobre nós, o teu povo. Que o mundo conheça este Evangelho, se curve aos pés de Jesus para amá-lo e torná-lo amado. Sim, Senhor. Em nosso Cristo. Amém.